Olá, terceiros anos, tudo bem? Vamos lá? Hoje a nossa aula será de matemática, tá? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 12. Nós vamos fazer o capítulo 12, parte B, de matemática. E quando que vocês vão fazer essa aula? Vocês vão fazer essa aula durante 2 semanas, tá bom? De segunda a sexta-feira, da semana do dia 8 ao dia 12, tá? E também na semana de 16 a 19. Dia 15 é feriado, tá, meninos? Então, vamos lá. Tio Elid vai falar novamente, ó. Vocês vão fazer essa aula do dia 8 ao dia 12 e na outra semana, do dia 16 ao dia 19 do mês de novembro do ano de 2021. E por que vocês não vão fazer na segunda-feira, dia 15? Porque dia 15 não tem aula, tá bom? É feriado, proclamação da República. E nós já estamos no mês 11. Tio Elid, por que nós vamos utilizar 2 semanas para fazer essa aula? Porque o conteúdo de hoje é divisão, o algoritmo da divisão. Então, é um conteúdo bem complexo, bem difícil, tá? Então, demanda um tempo maior para vocês fazerem bastante exercícios, para vocês ficarem, assim, muito bons em divisão, tá bom? Então, aproveitem essas 2 semanas, tá? Então, vamos lá. A aula de hoje é uma continuação do capítulo 12, multiplicação e divisão. A multiplicação nós já fizemos até a página 132, tá? Hoje nós vamos dar continuidade a partir da página 133. Então, o nosso conteúdo de hoje que será abordado é divisão, ok? Apostila, página 133. Abram aí. Nós temos assim, aí na página 133. Divisão com números até 99. Então, vamos lá. 4 amigos foram a um restaurante e decidiram repartir o valor total da conta igualmente entre eles. Então, vamos lá. Nós temos aqui 4 amigos e o valor da conta do restaurante, né? Que eles consumiram, R$ 84. Então, o combinado entre eles é repartir o valor. Então, qual é a conta que nós vamos precisar fazer? 84 dividido por 4. Vamos lá? Para determinar quantos reais cada um dos amigos vai pagar, calculamos 84 dividido por 4. Vamos efetuar esta divisão utilizando o algoritmo. Prestem bastante atenção. Olhem só, aqui nós temos o passo a passo da divisão. Primeiro, a tia Elid vai mostrar como que é a nomenclatura, tá? Do algoritmo convencional da divisão. O número que nós estamos dividindo, que aqui no caso é o valor em reais, chama-se dividendo, tá? Então, nós temos 84 dividido por 4. Por que 4, professora? Porque são 4 pessoas que estão dividindo o valor, tá? Então, aqui, ó, dentro dessa chave, nós temos o divisor. Então, novamente, 84 dividido por 4. O 84 é o dividendo, o 4 é o divisor, tá bom? O resultado da divisão é chamado de quociente. Então, aqui nós temos, ó. E o quociente, ele é escrito com Q-U-O, tá? Algumas pessoas falam quociente, outras pessoas quociente. É a mesma coisa, tá bom? É o resultado
da divisão, ok? Lá embaixo, tá? Nós temos o resto que vocês aprenderam na aula anterior de matemática, que o resto é quanto sobra, né? Nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O resto, quando não sobra nada lá embaixo, lá quando a gente vai dividindo tudo, a gente fala que é uma divisão exata, tá? Então, o resto zero, divisão exata. Se não for zero, se tiver algum resto aqui, nós chamamos de divisão não exata, ok? Olhem aqui, ó. Lembre-se, essa divisão é exata, pois o resto é igual a zero. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós armamos aqui, ó, 84 dividido por 4, na horizontal, assim, ó. 84 dividido por 4. Agora, a divisão, meninos, é um pouco diferente das outras 3 operações matemáticas, né? Porque normalmente a gente sempre começa o algoritmo pela unidade. A divisão não. A divisão nós sempre iniciamos pelo número que estiver à esquerda. Por exemplo, 84. O número da esquerda aqui é a dezena, não é? Porque nós temos 8 dezenas e 4 unidades. Tchuelde, se tivesse a centena, nós iniciaríamos pela centena, tá? E mais pra frente, vocês vão aprender que quando não dá para dividir, nós agrupamos, tá? Mas isso é outro assunto. Vamos lá, ó. 84. Nós temos 8 dezenas e 4 unidades. O que nós vamos fazer primeiro, ó? Dividindo 8 dezenas por 4, então nós vamos pegar o 8, ó. 8 dividido por 4. Então, pensem, nós temos 8, no caso reais, tá? A gente tem que dividir para 4 pessoas. Lembram? Vocês se recordam que a Tchuelde disse que divisão é tabuada, né? Divisão por 4, tabuada do 4. Então, vamos lá. 8 tem na tabuada do 4? Sim, não é? 4 vezes o 2. 2 vezes o 4 é igual a 8, não é? Tabuada do 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Opa, achei o 8. Então, está no fator 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui no quociente e vou fazer a multiplicação, ó. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, já dividi o 8, ó. 8 dividido por 4 é igual a 2. Subtraindo aqui, ó, 8 menos 8 é igual a nada, 0. Acabou a divisão, meninos? Não, não acabamos. Por que que não acabou? Porque ainda não dividimos a unidade. Concordam? Então, ok, dividimos a dezena. Agora, vamos lá para o segundo passo. Dividindo 4 unidades por 4, obtemos uma unidade. Não é verdade, meninos? Ó, abaixei o 4, ó. Abaixei o 4. 4 dividido por 4 é igual a 1, não é? 4 tem na tabuada do 4? Sim. 4 vezes 1 é igual a 4. Então, coloquei 1 aqui no quociente, ó. Uma vez o 4 é igual a 4. Então, agora eu vou subtrair o 4 de 4, que a minha divisão deu exata. 4 menos 4 é igual a nada. De novo, a Tchuelde vai explicar, ó. Prestem atenção. Sempre começamos pelo número lá da esquerda, que aqui no caso são as dezenas, tá? 8 dividido por 4. 8 tem na tabuada do 4? Sim. No fator 2. 4 vezes 2.
é igual a 8. Coloquei o 2 aqui, ó. E aqui nós vamos multiplicar. 2 vezes o 4 ou 4 vezes o 2 é igual a 8. Então, eu vou subtrair. 8 menos 8 é igual a nada, zero. Então, já dividi as dezenas. Agora, eu vou abaixar o 4 e vou dividir a unidade. Ó, 4 tem na tabuada do 4? Sim, no fator 1. Uma vez o 4, 4. Então, novamente, aqui a gente multiplica, ó, uma vez o 4 e aqui a gente subtrai. 4 menos 4 é igual a nada, ok? Então, na divisão, a gente trabalha a própria divisão, óbvio, multiplicações, tá? E subtrações, ok? E quando o resto é zero, nós dizemos que a divisão é exata. Qual foi o resultado, terceiros anos? O resultado é o quociente, aqui, ó, 21. Então, quanto cada um vai pagar? R$21. Portanto, cada um dos amigos pagará R$21. Meninos, divisão é muita prática, tá? Tem que praticar bastante, fazer bastante continhas. Não é tão simples, tá? Mas tenho certeza que vocês vão conseguir. Prestem bastante atenção no passo a passo, tá? Estudem bastante as tabuadas e eu confio que vai dar tudo certo, hein? Agora virem a página, vamos lá para a página 134. Antes de pagar a conta, os 4 amigos pediram sobremesa e o total da conta passou a ser R$104. Se eles ainda decidirem repartir igualmente o valor total da conta, quantos reais cada um vai pagar? Então, vamos lá, meninos. A tia Welid vai fazer com vocês, mas se ficar meio feinho, tá? Me perdoem, porque é bem difícil escrever aqui com o mouse, tá? R$104 dividido por 4. Vamos lá, ó. Primeiro, nós vamos colocar o dividendo, R$104, ok? Dividido, então vamos para o divisor, aqui a gente tem a chave, dividido por 4, ok? Então, aqui nós temos o algoritmo armado, tá? A gente arma na horizontal e vai resolvendo na vertical. Como a tia Welid disse que a gente inicia? Sempre pelo número da esquerda, que no caso é o 1, tá? 1 dá para dividir para 4? 1 dá para dividir para 4? Tem que dar pelo menos um inteiro para cada um. Por exemplo, ó, uma bala dá para dividir para 4 amigos? Dá uma bala inteira para cada um? Não dá, né, meninos? Então, quando não dá, o que que a gente faz? Nós agrupamos com o próximo número aqui. Aqui no caso, nós agrupamos o 1 e o 0, formando o número 10. Agora dá, não dá, meninos? 10 dá para dividir para 4? Agora sim, o 10 é maior que o 4, né? Então, agora tabuado, tá? 10 tem na tabuada do 4? Tabuada do 4. 4 vezes o 0 é igual a 0. 4 vezes o 1 é igual a 4. 4 vezes o 2 é igual a 8. 4 vezes o 3 é igual a 12. E agora, 8 ou 12? Uma regrinha, tá? Quando não tem na tabuada, nós sempre trabalhamos com o menor aproximado, tá? Então, vamos lá, tabuada do 4, ó. 0, nossa, que 0 feio, mas é difícil, hein? 0, deixa eu te arrumar porque ficou muito feio. 0, 4, 8, 12. Então, a tia só colocou os produtos, tá? 0, 4, 8 ou 12?
é o 10. Então, eu vou pegar o menor aproximado, que é o 8. Onde que está o 8? 4 vezes quanto que dá 8? 4 vezes o 2, não é? Então, vou colocar o 2 aqui no quociente. E aqui a gente faz multiplicações. Eu gosto de colocar o vezes aqui, mas tudo bem para quem não põe, tá? 2 vezes o 4 ou 4 vezes o 2 é igual a 8. Então, vou subtrair ali, ó. 10 menos 8. 10 menos 8, a gente sabe que é 2, não é verdade, ó? Por que que é 2? Vamos lá, ó. 0, dá para tirar 8? Não dá. Então, aqui a gente vai fazer uma troca. Eu vou trocar o 1 aqui, uma dezena, por 10 unidades, tá? Então, eu tinha uma dezena, fico sem nenhuma dezena. Então, agora sim, ó, 10 menos 8 é igual a 2. Acabou a conta, terceiros anos? Não, olha o 4 aqui, ó. Então, eu vou lá e abaixo o 4. Que número que a gente formou? 24. 24, tem na tabuada do 4? Vamos lá, tabuada do 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20. 24. Achei o 24. Onde ele está? No fator 6. Então, vou colocar aqui no quociente, ó. 6. E agora, multiplicação de novo. 6 vezes 4, 24. 24 menos 24 é igual a 0. Não é? 4 menos 4, nada. 2 menos 2 é igual a nada. Então, qual é o quociente? Qual é o resultado? 26, uma divisão exata. Prestem atenção. Pagar a sua parte dos gastos em uma conta que você fez com os colegas é atitude de educação e bom senso, tá? Então, se vocês combinaram, cumpram com o combinado, tá bom? Então, a Tio Elide já fez com vocês, tá? Agora, vocês vão fazer os próximos exercícios. Ó, olhem aqui. Efetue divisões. 96 dividido por 3. Vamos colocar qual é o resultado, qual é o resto. 90 dividido por 5, o quociente e o resto. 81 dividido por 7, o quociente e o resto. 65 dividido por 4, quociente e resto. 78 dividido por 6, 99 dividido por 9, tá? E coloquem os resultados aqui, ó, quociente e o resto. Dos itens acima, quais apresentam divisões exatas e quais apresentam divisões não exatas? Recordando, divisões exatas são aquelas que não tem nada no resto, que não sobra nem o resto, 0, tá? Se sobra o resto, é uma divisão não exata, tá bom? Então, vocês vão colocar as letrinhas aqui, ó. Quais são as exatas e quais são as não exatas. Exercício 2, página 135. Joana distribuiu igualmente 6 dúzias de salgadinhos em 8 pratinhos. Tio L de dúzias? Sim, meninos. Lembrando que uma dúzia é igual a 12. Então, aqui, vocês primeiro vão ter que saber quanto que é 6 dúzias, tá? Para depois dividir por 8 pratinhos, tá? Joana distribuiu igualmente 6 dúzias de salgadinhos em 8 pratinhos. Quantos salgadinhos ela colocou em cada pratinho? Então, primeiro vocês têm que fazer uma multiplicação, né? Para saber quanto que é 6 dúzias. Lembrando que cada dúzia é 12, tá? E depois fazer a divisão do resultado por 8, porque são 8 pratinhos, ok? Exercício 3, página 135. Observe o cartaz promocional de uma pizzaria. Promoção do dia,
Pizza de frango, R$18. Ah, quantos reais uma pessoa gastaria se comprasse 3 dessas pizzas de frango? Então, cada uma custa R$18. E se uma pessoa comprasse 3, quanto que ela ia pagar? Tá? Vocês vão fazer a continha aqui, ó. B. 8 amigos foram a essa pizzaria e gastaram ao todo R$96. Se a conta for dividida igualmente entre eles, quantos reais cada amigo vai pagar? Então, pensem com a Tio Elliot. 96 é o total da conta, tá? Dividido por quantos amigos? Cadê? 8. Então, é a conta que vocês vão fazer. 96 dividido por 8, ok? Continuando aí na página 135, agora exercício 4. Observe como Judite descreveu a regra da sequência e complete-a. Para determinar um número dessa sequência, a partir do segundo número, dividimos o número anterior por 2. Prestem atenção. A sequência de Judite começou com 64, tá? E aí ela criou uma regularidade. A regularidade que ela criou é dividir sempre por 2, ó. 64 dividido por 2 é igual a 32. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 dividido por 2 é igual a 8, não é? 8 dividido por 2, vocês vão completar. O número que der aqui, vocês vão dividir por 2. Então, prestem atenção na regularidade. A regularidade aí dessa sequência é divisão por 2. Então, vocês sempre vão dividir por 2, ok? Agora, prestem atenção aqui embaixo, ó. Agora, descubra a regra da sequência e complete-a. Então, aqui, vocês vão descobrir qual é a regularidade existente. Qual é a regrinha, tá, existente? Aqui em cima, a regra foi divisão por 2, não é? Aqui embaixo, ó, 3 para o 9. O que aconteceu aqui? Do 3 para o 9. Do 9 para o 27. Qual é a regularidade existente aqui? Qual foi a regrinha utilizada? A partir dessa regrinha, vocês vão completar estes 3 quadrinhos aqui, tá bom? Botem a cuca para funcionar aí, ó. 3 para o 9. 9 para o 27. Tá bom? Atenção. Agora, virem a página. Vamos lá para a página 136. Exercício 5. Veja o significado de cada seta a seguir. Muita atenção, meninos. Prestem atenção. Ó, nós temos alguns termos aqui. Metade. O que é metade? Divisão por 2. Terça parte, divisão por 3. Quarta parte, divisão por 4. Quinta parte, divisão por 5. Décima parte, divisão por 10. Multiplique por 10, ou seja, vezes 10. Multiplique por 100, ou seja, vezes 100. Então, prestem atenção nessas cores das setinhas, ó. Marrom, calcular a metade. Verde, a terça parte, e assim sucessivamente. Prestem atenção aqui nas cores, tá? E o significado de cada cor. Em cada item, siga as setas efetuando os cálculos e anote o resultado obtido. Então, prestem atenção que a Tio Elid vai dar a orientação, ó. 996, aí tem a seta roxa, a verde, a vermelha, a azul e uma lacuna, um espaço aqui. Esses espaços aqui, meninos, é onde vocês vão colocar o resultado, tá? Então, nós temos o número inicial, 996, e o que vocês vão fazer? Setinha roxa, o que é setinha roxa? Ó,
Calcule a quarta parte. Então, é 996 dividido por 4. Por que 4, tio Erid? Porque a setinha roxa é divisão por 4, ó. Tá? Então, vamos lá. Divisão por 4. O resultado obtido, vocês vão calcular a terça parte. Por que terça parte, tio Erid? Porque a seta verde, ó. Tá? O que é a terça parte? Divisão por 3. O resultado obtido, vocês vão multiplicar por 10, ó, setinha vermelha, vezes 10, tá? E o resultado que vocês obtiverem, vocês vão calcular a quinta parte, ó, setinha azul. Calcule a quinta parte. Ah lá, divisão por 5. Depois de fazer todas essas contas, vocês vão colocar os resultados aqui, ok? Então, prestem atenção na B e na C, tá? De acordo com a legenda das setinhas. Exercício 6, página 136. Elabora um problema em que seja necessário efetuar divisão e que tenha como resposta a frase a seguir. Serão necessárias 85 embalagens. Então, atenção agora. Vocês vão criar uma situação problema, um probleminha matemático, tá? E que tenha uma divisão, tá? E que o resultado seja 85. E o probleminha, a situação problema tem que ser com embalagens, porque a resposta precisa ser essa, ó. Serão necessárias 85 embalagens. Muito bonitinho, hein? Início de frase letra maiúscula. Lá no final, na pergunta, usamos ponto de interrogação, tá bom? Caprichem. Agora, vocês vão virar a página, tá? Nós vamos avançar um pouquinho no conteúdo. Divisão com números até 999. Uma agência de viagens está promovendo uma excursão para a Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. Observe algumas informações a respeito dessa viagem. Serra da Canastra, 3 dias por R$ 378. Hospedagem com café da manhã. Passeios inclusos. Safari pelo Parque Nacional da Canastra, passando por paisagens naturais, cachoeiras, nascentes do Rio São Francisco, piscinas naturais, feira de artesanatos, entre outros. Garanta já sua vaga. Agora vamos responder. Atenção! Quantos dias de passeio são oferecidos nessa excursão? Qual o preço dessa excursão? Para determinar o preço de cada diária nessa excursão, calculamos o valor que nós vamos pagar, que é R$ 378, divididos pelos dias, né? Que são 3 dias. Então, para saber o valor da diária, né? A gente divide o total do valor, né? 378 dividido por 3. Então, vamos fazer essa conta, ó. Vamos efetuar essa divisão utilizando o algoritmo. Vivendo valores. Respeite e conserve os ambientes naturais e culturais. Para isso, não jogue lixo nem altere as características que encontrar nesses ambientes. Então, sempre que a gente vai viajar, né, a gente tem que preservar esses ambientes naturais. Não ficar jogando lixo, não só nos ambientes naturais, né, em praias, cachoeiras, em qualquer outro lugar. Lugar de lixo é no lixo, não é verdade? Então, vamos lá. Dividindo 3 centenas por 3. Lembra, meninos? Primeira coisa que nós vamos fazer, armar o algoritmo na horizontal, assim, ó.
378, que é o dividendo, e o divisor, que é 3. 378 dividido por 3. O 378 tem centena, tem dezena e tem unidade. Então, o que a tia Elide ensinou? Sempre iniciamos pelo número da esquerda, que no caso aqui, ó, nós vamos dividir primeiro as centenas, não é verdade? Então, vamos lá, ó. 3. Tem na tabuada do 3? Sim, tio Elide, está no fator 1. 3 vezes 1 é igual a 3. Colocamos o 1 aqui no quociente, tá? E aí a gente subtrai. 1 vezes o 3 é igual a 3. 3 menos 3, nada. Primeiro multiplico aqui no quociente com o divisor e depois subtraio aqui no dividendo, tá? 3 menos 3 é igual a nada. Então, depois que eu já dividi as centenas, nós vamos dividir as dezenas. Então, abaixei a dezena aqui, ó. Agora o 7. 7 tem na tabuada do 3? Não tem, não é verdade, meninos? Ó, 3 vezes o 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, não tem o 7. Quando não tem o 7, a gente trabalha com o menor aproximado, que aqui no caso é o 6, que está no fator 2, não é verdade? Então, o 7 não tem, mas tem o 6, que está no fator 2. Coloquei o 2 no quociente, ó, 2 vezes o 3 é igual a 6. 7 menos 6 é igual a 1. Então, subtrair aqui, tá? 7 menos 6 é igual a 1. Acabou a conta, meninos? Não acabou. Ó, não dividimos ainda as unidades. Então, vamos trabalhar as unidades agora. Olhem aqui. Abaixei aqui a unidade 8, tá? Eu tinha 1 de resto, abaixei o 8, formei o número 18, não foi, meninos? 18 tem na tabuada do 3? Sim, tio Elide. Lá no fator 6, 3 vezes 6 é igual a 18. Tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Aonde está? Fator 6. Onde que eu coloco 6? Aqui no quociente. E aí eu vou multiplicar e subtrair. 6 vezes 3 é igual a 18. 18 menos 18 é igual a nada. Pronto. Então, já dividi as centenas, já dividi as dezenas, já dividi as unidades, já achei o quociente, que é o resultado, e essa minha conta é uma divisão exata. Então, vamos lá, ó. Tenho o dividendo, tenho o divisor, tenho o quociente, tenho o resto. Portanto, quanto vai sair a diária? R$378, que é o total gasto. Em 3 dias, cada dia sai por R$126. Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido, hein? Meninos, divisão, vocês têm que praticar bastante. Façam bastante exercícios. Lembre-se da ordem de resolução, tá? Primeiro trabalho, se tiver centena, centena, depois a dezena, depois a unidade. Vou dividindo as ordens, tá? E vou trabalhando com a multiplicação, com subtração, tá? Muita atenção e muita prática, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui na página 138. Um baú de riquezas naturais. A Serra da Canastra é um local de ecoturismo. O que é ecoturismo, meninos? Olhem aqui, ó. Atividades turísticas que respeitam a natureza, comprometidas com a conservação e a educação ambiental. Privilegiado por suas belezas naturais e variedades de espécies vegetais e animais.
A Serra possui grande território e abrange várias cidades, como São João Batista da Glória e Vargem Bonita. No município de São Roque de Minas está localizado o Parque Nacional da Canastra. Além de proteger as nascentes do Rio São Francisco, nesse parque também há um trabalho de preservação de espécies animais ameaçadas, como o tamanduá-bandeira e o pato mergulhão. Aqui nós temos uma imagem, ó, e a legenda da imagem, ó. Ecoturistas na Cachoeira Maria Augusta, na Serra da Canastra, em São João Batista da Glória, Minas Gerais. Agora vamos praticar, meninos? Vamos lá, ó. Complete os cálculos e ligue as operações que possuem resultados iguais. Então, aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer é os cálculos, não é verdade? Primeiro vocês vão fazer todos os cálculos dessas divisões, dessas multiplicações e depois vão ligar os mesmos resultados, tá? Complete os cálculos, então vocês precisam fazer os cálculos e ligue as operações que possuem resultados iguais, tá bom? Então, um resultado igual com outro resultado igual, vocês vão fazer as ligações, combinado? Exercício 2, da página 139. Simone encomendou 380 docinhos para o aniversário do seu filho. Então, aqui nós temos 3 perguntinhas, ó. 380 docinhos para o aniversário do filho dela, filho de Simone. É possível dividir esses docinhos igualmente em 6 bandejas, sem sobra? Justifique sua resposta. 380 dividido por 6, será que tem resto? Para a gente saber, a gente tem que fazer a conta, não é verdade? Se forem utilizadas 5 bandejas, quantos docinhos serão colocados em cada bandeja? Então, aqui, 380 dividido por 5. C. Na divisão do item B, haverá sobra? Então, vocês vão observar aqui. Meninos, uma regra, uma dica para vocês, tá? Divisões por 5, as unidades, quando o número tem unidade 0 ou 5, as divisões são exatas, tá? Por quê, tio Elid? Porque quando a gente trabalha a tabuada dos 5, vocês percebem a regularidade existente? Que na unidade é sempre 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, não é verdade? Então, quando a gente vai dividir um número por 5 e esse número tem unidade 0, consequentemente, não vai sobrar resto, é uma divisão exata, tá bom? Já entreguei essa para vocês, né? 3. Paulo gastou R$498 com 6 diárias de hospedagem em um hotel. Então, no total, ele pagou 498, ele ficou 6 dias, tá? Quantos reais ele pagou em cada diária? Então, qual é a conta que vocês vão fazer? 498 divididos por 6. Por quê, tio Elid? No exercício não está falando que ele ficou 6 dias? E a pergunta é, quanto que ele pagou em cada diária? Não é? Então, a gente precisa dividir 498 dividido pelos dias, que são 6 dias, ok? Exercício 4, página 140. Durante a reforma de sua casa, Fábio foi até a loja de materiais de construção e comprou os seguintes itens. Então, aqui nós temos o cupom fiscal, tá? Cupom fiscal, depósito de construção. Aqui nós temos a data, o horário que foi realizada essa compra, tá? A quantidade de cada item, os produtos e os valores equivalentes, tá? Então, vamos lá, ó. 6 latas de tinta, que totalizou R$252, tá? Então, ele comprou 6 latas de tinta e pagou R$252, tá? Ele comprou 9 interruptores e pagou R$108.
Ele comprou 4 torneiras e pagou R$ 244 pelas 4 torneiras, tá bom? Então, aqui agora, ó, vocês vão calcular o preço unitário, tá? Unitário de cada item que Fábio comprou. Então, são 6 latas de tintas, não é? Então, vocês vão pegar o 252 e dividir por 6, para saber quanto custou cada lata de tinta. Interruptor, se são 9 interruptores e ele pagou 108, então é o valor R$ 108 dividido por 9, tá? Torneira, aqui, torneira ele pagou R$ 244 por 4 torneiras. Então, a gente vai dividir 244 dividido por 4, tá? Pra gente saber quanto que é cada torneira. B, quantos reais ele gastou nessa compra? Então, aqui vocês vão somar, tá? Vão ver qual foi o total da compra. 5. Nelson tirou 950 fotografias e as armazenou nos pendrives ao lado. Então, aqui nós temos quantos pendrives? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pendrives, não é? Colocando a mesma quantidade de fotografias em cada um. Então, 950 fotos, tá? Divididas em 5 pendrives, tá? Quantas fotografias ele armazenou em cada pendrive? Então, aqui vocês vão dividir 950 divididos em 5, ok? Virando a página, agora é a página 141, tá? Exercício 6. Denise comprou 3 saias de mesmo preço e pagou essa compra com as cédulas representadas a seguir. Então, vocês primeiro precisam saber quanto tem de dinheiro aqui, não é verdade? Então, vocês vão contar 100, mais 100, mais 100, mais 10, vão saber qual é o total aqui da compra de Denise, tá? Sabendo que não houve troco, determine o preço de cada saia. Então, primeiro, vocês vão somar quanto tem em dinheiro aqui. Esse resultado, vocês vão dividir por 3. Por quê, tio Elide? Porque ela comprou 3 saias, não foi? Então, eu tenho que calcular o valor de cada saia. Então, eu pego o total que ela gastou e divido por 3, que ela comprou 3 saias, tá? Aí sim eu vou saber o preço de cada saia. Meninos, não se esqueçam de responder, tá? De colocar a resposta bonitinho aqui embaixo. Exercício 7. Descreva a regra da sequência e complete-a. Então, qual é a regra, meninos? O que está acontecendo aqui? A regularidade existente aqui, divisão por 3, não é? É a terça parte, a todo momento é a terça parte, não é? Divisão por 3. Aqui nós temos o número inicial, 567, vocês vão dividir por 3, novamente dividir por 3, tá? Vão pegar o resultado obtido, vão dividir por 3, vão pegar o resultado obtido e dividir por 3 novamente, tá bom? 8. Utilizando os números representados nas fichas, complete as divisões. Utilize o número de cada ficha apenas uma vez, uma dica, tá? Então, vocês vão utilizar apenas uma vez o número das fichas, tá? Então, aqui nós temos, ó, o dividendo, que é o que eu estou procurando, já tem o divisor e o resultado, tá? Aqui eu preciso saber o dividendo e o divisor. Aqui, o dividendo. Aqui, o dividendo e o quociente. Ó, o resultado. Aqui, só o dividendo. Aqui, eu preciso saber o dividendo e o divisor. Já tenho o quociente, tá? Lembrando, uma dica, meninos, além dessa, né? Que cada número aqui eu posso utilizar apenas uma vez aqui nos espacinhos, tá?
Uma dica, operação inversa, tá? A operação inversa da divisão é a multiplicação. É só uma dica, tá? Fica mais fácil. Agora, meninos, é muito importante vocês estudarem essa parte do material de vocês. A seção O que estudei, que traz um resumo, tá? De todo o capítulo trabalhado. Então, aí na página 142, nós temos assim: neste capítulo, estudamos a multiplicação com resultado até 999, sem reagrupamentos e com reagrupamentos, tá? O que é reagrupamento? Vocês se recordam? Sem subir a dezena, tá? Sem fazer as trocas necessárias, tá? Também vimos a divisão com números até 999, ampliando o conhecimento sobre essas operações. Vamos relembrar? Então, no capítulo 12 de matemática, nós trabalhamos multiplicação e divisão, ok? Multiplicação. Nós trabalhamos usando a decomposição, vocês se recordam? Aqui nós temos o algoritmo convencional, 213 multiplicado por 3, tá? E aqui a decomposição, ó, 213 em unidade simples é o quê? 200 mais 10 mais 3. E aí vou multiplicando, ó, 3 vezes 3 é igual a 9, 3 vezes 10 é igual a 30, 3 vezes 200 é igual a 600, e aqui a gente soma. 600 mais 30 mais 9 é igual a 639. E aqui está dizendo tudo que a Tchueli já acabou de dizer, tá? Agora, aqui embaixo, ó, como 36 é igual a 30 mais 6, podemos efetuar. Então, 36 vezes 2. Aqui nós temos o algoritmo convencional, ó. 36 em cima, o fator maior, primeiro fator, número maior em cima e o menor embaixo. O 36, como que a gente decompõe em unidade simples? 30 mais 6. E aqui a gente continua a multiplicação, ó, vezes 2 continua vezes 2. 2 vezes 6 é igual a 12, 2 vezes 30 é igual a 60, portanto, 60 mais 12 é igual a 72. Aqui nós temos a decomposição, multiplicação por decomposição, tá? A gente decompõe o primeiro fator e multiplica, tá? Multiplica o segundo fator. Agora vamos ver o algoritmo convencional. Agora o algoritmo, ó, 213 vezes 3. Então, nós temos dois fatores. Normalmente, a gente coloca o fator maior acima, né? 213, e vou multiplicando, ó. Primeiro as unidades, depois as dezenas e depois as centenas. Aqui sem reagrupamento e aqui com reagrupamento, ó. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6, tá? E o resultado da multiplicação é chamado de produto. E agora aqui com reagrupamento, ó. 36 vezes 2. 36 o primeiro fator maior lá em cima e o menor embaixo. 2 vezes o 6 é igual a 12. A unidade fica e a dezena sobe lá no vizinho. No caso aqui, subiu lá na dezena, não é? 2 vezes o 3 é igual a 6. Mais uma dezena que subiu é igual a 7. Então, o produto de 36 vezes 2 é igual a 72. De maneira geral, para obter o resultado da multiplicação de um número de um algarismo por 100, basta acrescentar 2 zeros à direita desse número. Lembra que a Tchueli ensinou vocês? Ó, 4 vezes o 100. 4 vezes o 1 não é igual a 4, não é? Então, ó, 4 aqui, ó.
Só que eu estou trabalhando com 4 vezes o 100. O 100, ele não tem 2 zeros, então eu acrescento 2 zeros aqui, ó. 4 vezes o 1 é igual a 4. 4 vezes o 10 é igual a 40. E 4 vezes o 100 é igual a 400. São estratégias de cálculos mentais, tá? Que ajudam, que facilitam muito. Agora a divisão, tá? Prestem atenção. Podemos efetuar uma divisão usando o algoritmo. Qual é a estrutura, tá? Qual é a nomenclatura de uma divisão? Nós temos o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. O dividendo é a quantidade que eu tenho, o valor que eu tenho para dividir, tá? O divisor é por quanto eu estou dividindo. O quociente é o resultado da divisão e o resto é quanto sobrou. E lembrando, quando o resto é zero, a divisão é exata, tá? Se não for zero, a divisão não é exata, ok? Vamos lá. Tio Elid ensinou que quando um número tem centena, dezena e unidade, primeiro eu divido a centena. Se o número tem só dezenas e unidades, eu vou dividir primeiro a dezena. Sempre do número lá da esquerda eu inicio, tá? 378. Então, primeiro eu vou trabalhar com 3 aqui, ó. 3. Tem na tabuada do 3? Sim, tio Elid. Está lá no 3 vezes o 1, está no fator 1. Então, coloquei 1 aqui, ó. Agora, eu vou multiplicar. 1 vez o 3 é igual a 3. Então, agora eu vou subtrair aqui, ó. 3 menos 3 é igual a nada. Acabou a conta? Não. Olha aqui, ainda não dividi a dezena, ainda não dividi a unidade. Então, agora eu vou dividir as dezenas, ó. São 7 dezenas. 7. Tem na tabuada do 3? Não tem, não é verdade? Quando não tem, a gente pega o produto menor aproximado. Então, tabuada do 3. 3 vezes o 0, 0. 3 vezes o 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. O 9 já passou do 7, então não pode. Então, eu vou trabalhar com o 6, que está no fator 2. Então, coloquei o 2 aqui, ó. 2 vezes o 3 é igual a 6. Então, vou subtrair aqui. 7 menos 6 é igual a 1. Acabou a conta, meninos? Não. Olha aqui, e o 8? Então, abaixo o 8, tá? 18. 18 tem na tabuada do 3? Sim, tio Elid, lá no fator 6, não é? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ó, no 6. Então, vou colocar o 6 aqui no quociente. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, nada, tá? Meninos, divisão é muito treino. Treinem, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, vão ficar, ó, expert. Neste outro caso, o resto da divisão é diferente de 0. Olha aqui o resto. 3. Então, essa divisão aqui, ela é não exata. Lembra que a tia disse? Se não for 0, ela é não exata. O dividendo, 455. O divisor, que é 4, tá? Primeiro número da esquerda, 4. 4 na tabuada do 4 está no fator 1, não é? 4 vezes 1. Então, coloquei 1 no quociente. 1 vezes o 4, 4. 4 menos 4, nada. Abaixo o 5. 5 tem na tabuada do 4? Não. Menor aproximado, 4, que está no fator 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Coloquei 1 aqui. 1 vezes o 4 é igual a 4. 5 menos 4, sobrou 1. Acabou a conta? Não, ainda não dividi a unidade. Abaixo o 5. Formei, então,
O 15. 15 tem na tabuada do 4? Tio Hélio, não tem o 15. O menor mais próximo é o 12. O 12 está no fator 3. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, coloquei o 3 aqui. 3 vezes 4, 12. 15 menos 12 é igual a 3. Agora chegou o momento da nossa tarefa. Prestem atenção. A tarefa de hoje está lá na página 172, tá? Mas como é uma aula bem complexa, um conteúdo bem difícil, né? Vocês terão outras tarefas também que os professores de vocês vão designar, ok? Exercício 13, exercício 14 da página 172 e mais algumas atividades que os seus professores vão mandar a mais como complemento na tarefa, tá bom? Exercício 13. Na sala em que Silas estuda, há 24 alunos. Se a professora dividir a sala, que tem 24 alunos, em grupos de 6 alunos cada, quantos grupos serão formados? Fácil, né? Faça a continha aqui bonitinho e responda. 14. Jarbas está organizando suas fotografias em um álbum. Para completar uma página deste álbum, são necessárias 9 fotografias. Então, em cada página tem 9 fotografias, tá? Sabendo que ele tem 158 fotografias para guardar, quantas páginas ficarão completas? Então, são 158 fotos, tá? E em cada página do álbum cabem 9 fotos. Quantas páginas ficaram completas? E vão sobrar algumas aí. O Hélio já tá dando spoiler, né? Então, façam a continha aqui, tá? E respondam bonitinho. Meninos, a nossa aula fica por aqui. É uma aula bem comprida, uma aula grande, extensa, porém muito necessária. Vocês terão 2 semanas para fazer esses conteúdos, tá? Aproveitem, façam bastante continhas. Divisão não é um conteúdo fácil, é difícil, eu sei, tá? Estudem bastante a tabuada, façam bastante divisões, pratiquem, tá? Porque a prática leva à perfeição, combinado? Beijos, até a nossa próxima aula. Tchau!